Olá, eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar no nosso quarto vídeo sobre orçamento doméstico. Eu vou fazer aqui um resumo de todos os outros vídeos e vou incrementar mais alguma coisa. Eu já coloquei a planilha, essa planilha, à disposição de vocês lá no grupo do Telegram. E quem não participa do grupo, embaixo aí vai ter o link para você entrar no grupo, onde nós estamos passando por um processo de coach financeiro. Bom, essa planilha funciona da seguinte forma. Eu vou dar uma resumida e vou incrementar mais algumas coisas. Aqui nós temos um exemplo de uma família, um casal, onde o salário do marido e da esposa somado dá R$ 5.000 e eles têm uma filha que está em escola particular. E aí nós fizemos um levantamento e começamos a colocar os valores do orçamento doméstico e para que eles possam fazer um ajuste, um controle melhor sobre isso daí. Então, aqui está o salário do marido e da esposa, R$ 5.000. Eles pagam de aluguel R$ 930, então eles não têm ainda uma casa própria, e a gente vai trabalhar isso daí. Eles pagam de energia R$ 190, e eles pagam de água R$ 45, e os telefones que eles têm, telefone celular, eles têm um gasto aí mensal de R$ 108, todos os telefones deles. Bom, eles pagam ônibus, eles vão trabalhar e a empresa desconta de cada um deles, eles trabalham em locais diferentes, desconta lá os 6%, eles dão o vale transporte e o que desconta dos dois somados dá R$ 144, onde eles têm que pagar esse valor aí. Eles têm um plano de saúde, são pessoas novas e pagam um plano de saúde mais barato, porque eles pagam em convênio com as empresas que eles trabalham. E eles têm um gasto de orçamento aí em torno de R$ 50 por mês, que vai depender de uma série de coisas dentro daquele mês da necessidade da farmácia. Essa planilha, ela mostra aqui o total do subitem e mostra aqui o percentual desse subitem. Então, do orçamento dessa pessoa, 25% ela gasta com habitação. 2,88% ela gasta com transporte. Então, a planilha já vai dizendo quais os percentuais que nós vamos trabalhar nele depois. Ele tem uma filha que estuda numa escola e eles pagam de mensalidade R$ 560 por mês. Então, total de educação, 11,20. Todos os dois já finalizaram o curso superior, então eles não pagam faculdade. Eles têm um desejo de fazer uma pós-graduação. De imposto, eles não pagam porque o IPTU, eles não têm imóvel próprio, não tem carro ainda IPVA, que é um desejo que eles gostariam de ter. Eles têm de gasto de supermercado R$ 960, aonde desses R$ 960, na realidade, eles gastam mais. Só que o acréscimo dos R$ 960 está relacionado aos tickets que eles recebem. Tá? Então, um almoça na empresa, e o outro leva comida de casa e com isso faz com que tenha uma redução legal no supermercado. Eles utilizam aquele app que eu já passei para vocês do supermercado, então eles sabem que o valor mensal do supermercado é R$ 960. E aí eles trabalham aquele app para que cumpra esse valor mensal. E, além do mais, eles não fazem aquelas coisas que eu falei para vocês. Ir no supermercado com fome, ir no supermercado depois do trabalho para comprar uma coisinha para levar para casa. Você precisa de ter uma rotina. Então, eu tenho um vídeo explicando justamente isso daí. Um deles faz academia, paga R$ 120, e a esposa gasta de salão aí por mês R$ 140 com unha e algumas outras coisas. E eles têm alguns gastos fantasmas, que são aqueles dinheirinho que para num lugar e compram alguma coisinha, compram uma paçoquinha lá no ponto de ônibus, e aí cada um tem um fixo de R$ 40 cada um, R$ 80, e eles ficam com esses R$ 40 durante o mês todo, trabalhando em cima disso daí. Aqui, desse lado de cá, tem uma coluna do fixo, do variável e do extra. Por que isso daqui? Porque esses pagamentos aqui são pagamentos que na planilha vocês vão colocar referente ao último mês. Aqui, eu já fiz o orçamento do casal. Mas vamos imaginar que aqui
teve que consertar uma porta. Então, teve que consertar uma porta e custou aí R$ 120. Esse conserto de porta foi um extra. É só para caracterizar que aquele valor é um valor que eles gastaram no mês, mas que não está dentro do orçamento. Ele é um extra. Então, vocês vão fazer relacionado aos seus gastos do mês anterior. E depois fazer o orçamento. Aquilo que é extra, a gente vai tirar. Aqui eu já fiz já enxutinho, tá? Então, esse salário aqui é fixo. O aluguel, ele é fixo. A energia, ela é variável. Vamos classificar aqui essa questão de fixo e variável. As pessoas confundem muito. Tem coisas que são fixas, mas são variáveis. E tem coisas que são variáveis, mas são fixas. Confuso isso, né? A energia elétrica, ela é fixa, todo mês você tem que pagar, mas ela é variável. Na época de verão, muda de preço com relação ao inverno, a quantidade de quilowatt-horas é diferente. Então, ela é variável. A água também, ela é variável. E o telefone é fixo. O ônibus que eles gastam é fixo. O plano de saúde, ele é variável porque esse plano é participativo. Se ele utilizar, ele paga um valor a mais. A farmácia, ela é variável. Se eles não gastarem os R$ 50 naquele mês, significa que eles têm um acúmulo de orçamento para o mês seguinte de R$ 100. Essa é a importância do orçamento. A escola da filha é fixo. O supermercado, ele é variável. Por que ele é variável? Dentro do orçamento deles é R$ 960, mas eles podem gastar R$ 900. Eles podem gastar R$ 850. Essa diferença fica de saldo de orçamento para o mês seguinte. Mas eles podem gastar mais também. Por exemplo, chegou uma visita lá que vai ficar um final de semana e quer fazer um agrado para a visita, e aí compra alguma coisa a mais no supermercado, esse valor vai aumentar. Mas, em média, fixo é R$ 960. A academia também é fixo, o salão é fixo. Esses gastos fantasma é fixo. O que é o gasto fantasma? São aqueles gastos que você tem durante o dia e que você não coloca na sua planilha. O que eles fazem? Nesse caso, cada um leva R$ 40. Ele tem R$ 40 para gastar aí durante o mês, ou seja, R$ 10 por semana. Vocês precisam viver dentro das suas possibilidades, tá? Ah, mas eu acho R$ 10 muito pouco. Então, aumenta seu salário e a gente vai aumentar esse percentual aí. Vai aumentar esse valor aí. O percentual não, mas o valor. Então, tá. Como é que ficou esse orçamento? Depois que vocês lançarem tudo isso, aqui vai mostrar para vocês na planilha o total que vocês têm de contas a pagar e o percentual sobre a renda. Essa família, ela tem de gastos de contas a pagar 70% da renda dela. Se é bom ou é ruim? É o que nós vamos trabalhar agora. Então, depois que vocês fizeram isso tudo eu já expliquei no outro vídeo, e agora a gente vai trabalhar uma proposta de orçamento. Tudo que você lançar aqui, automaticamente vem para cá. Então, aquelas coisas que você lançar aqui, que não vai entrar no seu orçamento, você apaga. Então, vou dar um exemplo aqui. Na habitação aqui, o conserto da porta. Então, foi, sei lá, R$ 120. Isso foi extra. Quando você anota aqui, ela vem para cá. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai simplesmente apagar. Você vai fazer o ajuste do seu orçamento. Então, aquilo que é extra, você vai tirar. Bom, mas, professor, e se eu quiser fazer alguma coisa na minha casa, uma reforma, uma troca de alguma janela, é tipo condomínio. Você vai ter que se programar, se planejar e juntar dinheiro para aquilo dali. Tá? Juntar dinheiro da onde? É onde a gente vai ver agora. Então, tá. Então aquilo que você colocar aqui, nesse pagamento realizado, ele já vem para cá, para essa outra planilha. Então, vamos ver como é que ficou a planilha. Aqui está o salário da pessoa. Então, vamos lá. Depois eu vou falar sobre essas coisas aqui. Aqui está o contas a pagar. Todo contas a pagar vem para cá. E ela está gastando, essa família, 70% da sua renda com contas a pagar. Eu vou falar sobre as outras coisas, mas eu quero vir aqui nessa outra planilha. Essa outra planilha
A gente já falou em vídeos anteriores que você tem que distribuir o seu salário em percentuais que nós chamamos de teoria do pote. Cada pote desse, a minha mãe fazia jogo de bicho, ela tinha um potezinho lá, ela colocava o dinheiro do jogo de bicho dela ali. Ela ia jogando. Quando aquele dinheiro acabava, ela não jogava, ela só jogava quando no outro mês ela tinha uma quantidade de dinheiro que ela separava para aquilo dali. E se durante algum dia, durante uma jogada, ela ganhou, ela pegava todo o dinheiro que ela ganhou e jogava ali naquele pote. E aí ela jogava, ia jogando. Ela nunca ganhou muito dinheiro, mas o dinheirinho que ela ganhava, ela ia colocando ali, ia jogando, ia renovando, e aí eu aprendi, é chamada teoria do pote. Eu preciso de ter para cada gasto um pote. E aí eu distribuí esses potes em 10%, 10% para doar. Eu vou falar sobre esses percentuais aqui. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Agora eu vou colocar isso na prática. Esses percentuais aqui, eles vão aparecer aqui nessa proposta. Então, essa família tem um salário de 5 mil e eu vou distribuir o salário dessas pessoas na proposta desses percentuais aqui. Eu já falei para vocês sobre esse se pagar, o doar, mas eu vou falar novamente para quem não assistiu ou para quem não lembra do vídeo anterior. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Uma coisa que a gente precisa de mudar nas nossas crenças é que nós trabalhamos o mês todo, pagamos todo mundo que tem para pagar e, se sobrar dinheiro, você fica com seu dinheiro para fazer alguma coisa. Isso tem que acabar. Dentro dessa crença, de mudança de crença, você precisa entender que primeiro você tem que se pagar. Como que você vai fazer? Todo o dinheiro que você receber, eu expliquei isso detalhadamente em outro vídeo, todo o dinheiro que você receber, você vai pegar, vai transformar em dinheiro e vai levar para casa. E você vai guardar esse dinheiro na sua casa. A estimativa, o percentual que eu estou colocando aqui é 5%. Então, 5% de 5 mil seria R$250. É como se a pessoa chegasse aqui e levasse para casa R$250 todo mês. Ela vai levar isso em dinheiro e vai guardar em casa. Onde ela vai guardar? Eu vou falar o que eu faço. Eu guardo na minha roupa, na minha gaveta de sunga. Pronto, falei. Todo dia de manhã, quando eu acordo, que eu vou pegar uma sunga para tomar banho e mudar de roupa, eu vejo aquele dinheiro. Aquilo começa a me dar uma sensação que eu tenho dinheiro a hora que eu quiser. Tá ali. E eu vou juntando a cada mês. Então, essa família guardando R$250, quando ela chegar lá com 4 meses, por exemplo, ela vai ter R$1.000. O que você vai fazer com esses R$1.000? Aí é que vem o se pagar. Então, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou pegar aí naquele restaurante caro, ou minha esposa vai comprar aquele vestido que ela está querendo, ou eu vou comprar aquele sapato que eu já estou de tempo olhando, ou minha esposa vai comprar aquele calçado que ela deseja comprar. É o dinheiro que é seu. Você faz aquilo que você quiser. Isso é uma mudança de crença muito grande. Só que você não vai pegar esses, juntou 4 meses, R$1.000, você não vai pegar os R$1.000 e gastar tudo. Gasta uma parte, gasta 80%. Deixa sempre na sua casa um dinheiro vivo e que você tem acesso a ele a todo dia, para você mostrar para você que você tem dinheiro a hora que você quiser. Isso é uma crença muito importante que lá na frente nós vamos trabalhar melhor isso daí. Eu coloquei aqui uma proposta de doação 10%. Ah, professor, mas como que eu vou doar se eu não tenho dinheiro nem para mim? É aí que entra o negócio. Quem é que doa? Só doa as pessoas que têm dinheiro. Quando você começa a praticar o ato da doação, você começa a ter uma quebra de crença que eu só dou porque eu tenho dinheiro. Mas como é que o seu cérebro trabalha? Eu não dou porque eu não tenho dinheiro. Se você não doa porque você não tem dinheiro, é porque você não vai ter dinheiro mesmo. Eu coloquei uma proposta aqui de 10% para seguir aquilo que está no dízimo da igreja. Então, pessoas que fazem a sua doação para a igreja, ela doa 10%, aqueles que são fiéis ali à igreja. Eu coloquei 10%, mas se você não pode doar 10%, não tem problema. Mas qual é a ideia da doação? Pega a casa de idosos, vai lá, dá uma quantidade de cesta básica para eles, vai numa comunidade de família pobre, compra lá alguma cesta básica. As pessoas da sua igreja, vai lá e ajuda alguém, as pessoas do seu bairro, do centro comunitário, comece a praticar o ato da doação. Eu tenho um vídeo também que fala sobre isso daí.
como que funciona na nossa mentalidade? As pessoas achavam antigamente que quando eu for rica, eu vou ser feliz. E quando eu for feliz, eu vou tomar decisões certas. Não é assim que funciona. Funciona ao contrário. Primeiro eu preciso de ser feliz e eu sendo feliz eu vou tomar decisões certas para alcançar o sucesso. E como é que você se sente feliz? Todas as pessoas que fazem doações de coração, pode ter certeza que ela tem uma felicidade enorme dentro do coração dela. Se você não, por exemplo, vai nesses hotelzinhos de cachorro aí que as pessoas pegam um cachorro na rua e colocam lá, essas pessoas precisam muito de dinheiro para comprar ração. Vai lá, todo mês leva um pacote de ração lá. Não precisa de ser uma coisa. Então, eu vou colocar aqui o que essa família decidiu para doar. Eles não decidiram doar R$ 500. Os homens mais ricos do mundo, todos eles fazem doações. Então, a doação se dá em forma de abundância. Eu dou porque eu tenho. O Bill Gates não é o homem mais rico do mundo porque praticamente a metade da riqueza dele ele doa. Então, mas o Bill Gates ele tem muito dinheiro. Não, não é quando eu tiver muito dinheiro que eu vou doar. Não, a prática da doação se dá através de qualquer valor que você receber. Essa família aqui, ela decidiu doar R$ 100. 2%, tudo bem, não é 10%, é 2%. No início, eles começaram a doar R$ 100. Hoje, eles começaram a perceber que esse retorno da doação é muito gratificante. E eles aumentaram essa doação aí. Mas eu vou colocar aqui o percentual de quando nós fizemos o orçamento dessa família. Então, dos 5 mil que eles recebem, R$ 250 eles guardam em casa. E R$ 100 eles fazem doação. Esses outros aqui de contas a pagar, a gente começou a tentar melhorar alguma coisa aqui. Eu perguntei eles se eles poderiam melhorar a questão de aluguel. Eles falaram que não tinha condições. Perguntei se eles estavam dispostos a morar num local que pagasse um aluguel mais barato. Eles falaram também que não dá, que os aluguéis mais baratos se davam em locais que eles não gostariam de morar. Eu perguntei com relação à energia, se existe a possibilidade da redução da energia. E aí eles começaram a conversar e chegaram um consenso que sim, os banhos demorados, a luz acesa fora de tempo, luz acesa sem necessidade, ou entrar no quarto e deixar a luz acesa. Eles começaram a perceber que esse gasto de energia poderia reduzir. E eles reduziram. Eles chegaram a R$ 155. Então, repare que você também tem condições de diminuir o seu gasto com energia. Você tem condições de reduzir isso daí. A água, eles tentaram, mas não teve condições. Eles ficaram em R$ 45. O telefone também, por mais estudo que fizeram, não conseguiram chegar a um valor que fosse menor. Mas eu sempre quero dizer que sempre tem uma forma de reduzir em algum lugar. A energia, então, todos os meus clientes, praticamente todos têm condições de reduzir a energia. Você gasta energia sem necessidade de luz acesa e acesa à noite sem precisar. Então, vamos aqui. O ônibus não teve condições. Até perguntei, você pode ir de bicicleta? Você pode ir a pé? Não dá, porque eles trabalham em municípios distantes, não tem possibilidade. Mas eu já tive cliente que resolveu ir de bicicleta. O plano de saúde não deu para mudar, porque é um plano de saúde que é da empresa onde eles trabalham. A farmácia, eles falaram que não tem muito gasto em farmácia. Pode acontecer num determinado mês de gastar algum valor a mais. E aí eles optaram em colocar R$ 30 aqui em farmácia. Então, no mês não gasta com farmácia, no outro mês compra lá um Nebacetin, compra lá um Cortissanol, compra alguma coisa assim e vai acumulando. Em média, R$ 30. A escola da filha, eles foram lá, tentaram negociar, mas não teve jeito. E aí eu fiz a proposta, eu preciso de falar, você não pensou em pegar sua filha e colocar numa escola pública? A princípio, eles ficaram um tanto quanto tiveram barreira com relação a isso daí. E eu comecei a perguntar por quais motivos. E todos os motivos que eles falavam da filha ficar na escola pública, ou melhor, ficar na escola particular, todos os motivos eu ia derrubando com outras perguntas. Não que eu estava indo contra, mas eu estava perguntando. E eles chegaram à conclusão que a escola particular da filha, que ela paga R$ 560, eles não tinham um retorno considerável ao valor que se pagava. E aí eles tomaram, numa discussão lá, num debate, eles pararam para pensar numa possibilidade dela retornar para uma escola pública, pelo menos até ela chegar ao 2º grau.
porque não muda muita coisa. Mas nesse orçamento eles deixaram ali o valor da escola do filho, da filha. O supermercado, eles acharam que eles podem diminuir, porque eles têm determinados gastos que eles fazem as suas compras lá do supermercado, eles acham que eles tinham condições de diminuir. E aí nós fizemos um estudo, através do app de supermercado, eles conseguiram chegar a R$ 900 de supermercado por mês, cortando algumas coisas que eles perceberam que era supérfluo, ou substituindo por uma outra coisa. Então, em vez de comer muita carne de porco ou carne de boi, eles começaram a comer mais frango, porque tinha valor menor, e com isso eles conseguiram economizar bastante do supermercado. Sempre tem condições de economizar, sempre tem. A academia, ela não abriu mão, a esposa não abriu mão da academia e nem abriu mão do salão. Tudo bem, é mais do que merecido ir na academia e mais do que merecido ir no salão. Mas eu já tive clientes que o orçamento de outros clientes não se encaixava essas coisas. Viva dentro das suas possibilidades. E aí eu falei para eles, se você continuar pagando academia e pagando salão, não vai ter jeito. E aí eles tiveram que cortar. Nesse caso aí, eles não precisaram cortar. Eles permaneceram com esse percentual. E os gastos fantasma, eles falaram que gastavam um pouco mais, e aí foi para R$ 100. Cada um ficou com R$ 50, ele gastava R$ 50 durante o mês com esses gastos bobos de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um picolé aqui, um refrigerante ali, um cafezinho da tarde na padaria, quando passar, uma mironga, o cara do quebra-queijo, quando passa, sempre tinha esse valor aí de R$ 100 por mês para que eles pudessem gastar. E aí nós chegamos aqui a um percentual de gastos de 68%, 69% praticamente ali. Então, vamos voltar na planilha aqui. A proposta que eu tenho é de 60%. Eles chegaram a 68%, ou seja, era necessário reduzir mais ainda esses gastos. Nesse momento, eles não tentaram, mas não tiveram condições de fazer essa redução. Tudo bem, passou 8% ali, mas ainda está... Eles reduziram um pouco aqui na doação, em vez de ser R$ 500 de 10%, eles passaram a colocar 2% a R$ 100. Hoje eles fazem uma doação maior, porque eles conseguiram ter ganhos em outros potes, né? Então vamos lá, do valor que ele recebe de salário, desses gastos que ele tem, já pagando uma parte para ele, do se pagar, e já fazendo a sua parte de doação, ainda está sobrando ainda para distribuir nesse orçamento R$ 1.201. E aí eu vou fazer a proposta. A proposta que eu coloquei aqui é 10% para você fazer investimento, que seria R$ 500. Então vamos lá. Vamos botar aqui R$ 500. O que seria esses R$ 500? Esses R$ 500 seria para começar a construir uma prosperidade financeira, de começar a ter um dinheiro para que mais adiante eles possam comprar o tão sonhado apartamento. E isso eu vou falar mais adiante. A planilha para isso já tenho aqui, dentro desse arquivo. Mas eu vou trabalhar isso em outro vídeo. Eles começaram, então, a poupar e investir R$ 500 todo mês para juntar um montante de entrada para adquirir um apartamento. A gente vai trabalhar isso daí. Bom, então vamos voltar aqui. Ainda sobrou R$ 701. Na medida que você coloca lá os R$ 500, ainda sobrou R$ 701. A proposta aqui é poupar para sonhos. Vamos colocar aqui, poupar para sonhos. A proposta é R$ 500. Então, eles chegaram aqui e colocaram R$ 500. O que é esse poupar para sonho? Mais adiante, nós vamos trabalhar os seus desejos de curto prazo e os seus desejos de médio e longo prazo. No longo prazo foi o apartamento. De curto prazo, eles tinham um desejo de comprar um carro. E aí nós começamos a trabalhar isso na mente deles, um carro, o que queria agregar para a família? A gente pode passear final de semana. Você pagar um carro para ter um custo aí, que nós fizemos uns cálculos de R$ 1.200 só para passear o final de semana, é um valor muito alto. E o carro, ele vai diminuindo o seu valor com o passar do tempo. E aí eles resolveram fazer o seguinte, não adquirir o carro agora, poupar esses R$ 500 para outros desejos. Mais à frente eu vou falar sobre isso daí.
Voltando na proposta aqui, ainda sobra R$210. Ou melhor, R$201. E a gente veio aqui no Ambudar e colocamos R$201. Eu falei em outro vídeo o que significa esse Ambudar. Olha só, eu tenho a minha renda, eu já me paguei, eu tenho R$250 todo mês na minha casa guardado para eu fazer o que eu quiser. Eu já me paguei. Eu pratico o ato da doação, eu ajudo as outras pessoas. Eu pago todas as minhas contas, significa que eu posso dormir tranquilo, porque eu não vou ter problema de contas chegando na minha casa sem que eu possa pagar. Nunca esqueça essa frase, viva conforme as suas possibilidades. Então, não adianta você entrar em cartão de crédito, cheque especial, começar a gastar um monte de dinheiro, e você extrapolar isso daí, você entrar em dívida, que é um outro assunto que nós vamos falar mais adiante. Essa família pode agora investir R$500. Olha só, até o mês anterior, eles viviam além das suas limitações. Apesar de ter um salário de 5 mil, eles gastavam mais do que isso, mais com o supermercado, mais com outras coisas. Na realidade, eles nem sabiam ao certo aonde que ia o dinheiro que eles ganhavam no final do mês, não tinha nada sobrando. Com essa planilha de orçamento, eles sabem muito bem aonde que o dinheiro vai. E o que é melhor, eles sabem muito bem quais são as suas possibilidades, o que eles podem fazer. E eles começaram a investir esse dinheiro aqui. Mais adiante eu vou fazer um vídeo só sobre possibilidades de investimento. Então, eu tenho meu salário, eu já me paguei. Primeiro eu recebo, pego meu dinheiro e guardo lá em casa. É meu esse dinheiro aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Eu pratico a doação, isso me faz muito bem. Eu ajudo outras pessoas, isso me dá uma sensação de se eu posso ajudar é porque eu tenho. Eu pago todas as minhas contas. Eu comecei a fazer investimento para conseguir a tão sonhada casa própria. Eles começaram a poupar para realizar alguns sonhos de viagem, de ida em alguns lugares. Eles começaram a ter sonhos de curto prazo, onde eles conseguiram fazer tudo isso com esse R$500 poupado todo mês. Poxa, eu já fiz tudo isso, eu já tenho dinheiro para me pagar, eu já faço a doação, eu já pago as minhas contas, eu consigo guardar dinheiro para comprar meu apartamento, eu consigo guardar dinheiro para realizar os meus sonhos e ainda me sobra R$200 por mês. Essa é a sensação da abundância. É isso que é abundar. Eu tenho condições de fazer tudo que eu posso fazer e ainda me sobra R$200. E aí, o que eles pensaram? Eles pensaram em pegar esses R$200 e acrescentar aqui no investimento. Mas o que eu posso fazer com esses R$200? O que você quiser. Você pode fazer uma viagem no carnaval, você pode fazer uma viagem nas suas férias, você pode comprar uma televisão nova, você pode comprar um notebook novo, você pode comprar um celular melhor, você pode fazer... significa que você já pagou tudo que você tem para pagar e ainda está sobrando esse dinheiro. Eles optaram, essa família... Então, aqui nessa situação, você pode fazer um monte de ensaio. Eles optaram em pegar esses R$201 e colocar, porque o maior desejo deles é o apartamento. Então, aqui foi para R$701. E aqui eles deixaram de colocar esse dinheiro. Repare que aqui, ó, tá zerado. Se você colocar algum valor a mais, aqui vai ficar ou sobrando ou faltando. Então, vamos colocar aqui, ó, vou botar aqui R$200. Quando eu coloco R$200, aqui ele vai indicar que está faltando R$200 dessa sua proposta de orçamento. Então, você tem que voltar lá e fazer os ajustes. Então, nesse caso aqui, pronto, essa é a minha proposta. O que eles fizeram, na realidade, foi isso daqui. Tem as diferenças, mas não quer dizer que você tem que seguir rigorosamente isso daí. Não precisa você seguir à risca isso daí. Então, aqui você tem, eles têm todo mês o salário que entra, eles têm controle, eles pegam dinheiro, levam para casa deles. Com esse dinheiro juntando, eles podem fazer o que eles quiserem. Uma sensação grande e enorme de ter o dinheiro em casa. Eles começaram a fazer uma coisa muito legal, que não está no orçamento, mas já vou dizer que eles pegaram. Eles pegaram esses R$50, e chegaram para a filha, foi até numa conversa que a gente estava lá, numa sessão, e chamaram a filha dela e passaram a dar uma mesada para a filha. Essa mesada para a filha, elas falaram o seguinte: minha filha, você tem agora
você tem R$ 50 de mesada. Dessa mesada, dos R$ 50, você pode gastar R$ 40 por mês. Os outros 10 você tem que guardar. Eles começaram a ensinar para a filha dela, para a filha deles, que o dinheiro que ela recebe, uma parte ela precisa de poupar. Começou, então, a ter uma crença na cabeça dessa menina. Coisa que nós não aprendemos lá no passado. Se você tinha mesada, você recebia a mesada e gastava tudo. E não dava para comprar tudo que você queria. E no outro mês, quando você recebia a mesada, você já estava doido para comprar outras coisas, já estava até devendo, às vezes. Quando você começa, eu dou R$ 50 para o meu filho de mesada, aonde ele pode gastar 40 e 10 ele vai guardar, ele começa a perceber que se ele começar a juntar aquele 10, com 5 meses ele tem uma outra mesada com ele. Então ele vai ter R$ 100. R$ 100 na mão de uma criança, ela vai querer fazer um monte de coisas. E aí começou a ensinar para essa criança a arte do poupar. Bom, então aqui vocês vão montar esse seu orçamento e aquela pessoa que por acaso tem dívida, aqui na proposta de orçamento, dentro desses outros, cadê o outros? Outros, você vai colocar aqui dívidas. E você vai escrever aqui qual é o valor que você paga todo mês de somatória das suas dívidas. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que nós vamos resolver a questão da sua dívida. Então, coloca ali dívida. Então, vamos supor que eu gasto por mês aí R$ 530 de pagamento de dívida. Olha como é que vai ser aqui. Ó, tá faltando uns 530 porque eu coloquei lá. Como que a gente vai trabalhar isso daqui? Mais adiante eu vou fazer um vídeo só de dívida. A gente vai resolver essas dívidas, vai trabalhar para resolver essas dívidas. Porém, naquilo que a gente está resolvendo essas dívidas, esses prazos para poupar, para sonho, para desejo, para abundância, para se pagar, para doar, vai ter que esperar um pouquinho. Mas eu estou fazendo aqui um orçamento de pessoas que não têm dívida. Mas se por acaso você tiver dívida, você coloca aqui o valor da sua dívida em outros. Bom, aqui está a distribuição do seu orçamento. Se por acaso você tem aqui valores e aqui está faltando, você tem que voltar aqui e rever de onde você tem que tirar. Não seja teimoso ou teimosa. Retire aquilo que está faltando no seu orçamento, que está excedendo o que você está ganhando, porque você precisa viver dentro das suas possibilidades. Ou passar a ganhar mais, mas enquanto você não ganha mais, você tem que reduzir aí os seus gastos. A planilha que eu mandei para você, ela tem também isso daqui. Aqui, você vai fazer durante 3 meses, os lançamentos aqui de quanto que você ganha. Isso aqui é uma cópia disso daqui, porém, aqui eu tenho mensal, eu tenho todos os meses do ano. Só que é um saco você fazer isso todo mês. Você vai fazer isso pelo menos por 3 meses, para ver se você está controlando realmente o seu orçamento, para ver se o seu orçamento está saindo realmente da maneira como você orçou. E aí você tem que fazer no mês seguinte os ajustes que você não conseguiu fazer no mês anterior. E depois você tem mais o 3º mês para fazer esses ajustes. Então você vai fazer isso por 3 meses. Mas e depois? Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando que vocês podem controlar tudo isso em app no seu celular, tá? Eu tenho um app aqui, onde todas as movimentações que eu faço, bancária, todas as movimentações que eu faço, cartão de crédito, que eu não uso, mas todas as movimentações que eu possa fazer, tudo ele vai registrar no meu celular. E eu tenho na palma da mão no app todas essas planilhas aí, tudo direitinho. E depois nós vamos falar sobre investimento, onde você vai fazer investimento, mas você só pode fazer investimento depois desse orçamento doméstico todo pronto, todo ajeitado, todo certinho, e com condições de ter dinheiro poupando para investir. Poupar significa guardar dinheiro. Então, quando eu poupo, significa que da minha renda, uma parte eu estou guardando. E investir é ganhar dinheiro. Então, primeiro você tem que poupar. Você tem que ter dentro do seu orçamento um valor para poupar mensal, para que você possa investir esse valor e fazer esse valor fazer dinheiro para você. Dentro dessa planilha, eu tenho aqui o nível de sonho financeiro. Eu não vou falar disso agora, eu vou falar mais adiante. Aqui de segurança financeira, aqui de vitalidade financeira,
aqui de liberdade financeira e, por último, a planilha de mapa de liberdade financeira absoluta. Isso eu vou explicar tudo em outros vídeos mais adiante. Mas agora, o que vocês precisam fazer é fechar esse orçamento e verificar esses encaixes de percentuais da proposta com o realizado. E fazer os ajustes dentro do seu orçamento doméstico, vivendo dentro das suas possibilidades. Ok? Então, faça isso, que logo, logo eu vou colocar os outros vídeos para a gente dar continuidade a trabalhar com essa planilha. Então, até a próxima e aproveite esses ensinamentos, esses conhecimentos, vai ajudar muito você chegar na sua prosperidade e poder realizar todos os seus sonhos financeiros. Até a próxima!